Uma boa noite a todos. A graça e a paz. Amém? Nós estamos numa série, para todos se situar, nós somos uma série a respeito da fé. E por que essa série? Quando você vai a Lucas 18:8, Jesus ele conta uma parábola, ensina sobre a justiça de Deus, sobre os seus, sobre o seu povo, e logo ele faz uma pergunta, um questionamento. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Jesus ele traz uma questão de que nos parece que a fé ela vai passar, de que os homens abandonarão a fé. Se ficássemos só nessa palavra de Jesus, já era digno de toda confiança, afinal, é Jesus. Mas aí vem Paulo e diz que o abandono da fé, ele é pior, porque não é que os homens deixarão de acreditar, deixarão de ser religiosos. A história comprova, e mesmo que a história não comprovasse, eu creria porque a Bíblia diz. Mas a história comprova que os homens estão se tornando mais religiosos. É possível ver uma pessoa que estudou, que tem os seus diplomas e que acredita em cristais, e que acredita em banhos místicos, e que acredita em tantas outras coisas. É possível ver homens extremamente inteligentes acreditando nas maiores aberrações. Então o homem ele não está sendo menos religioso. Então o que vem acontecer e por que a fé ela seria perdida? Paulo diz que os homens passariam a dar ouvidos a doutrinas de demônios. Então, sorrateiramente, o demônio possuiria os pregadores e então falaria por meio dos pregadores, anunciando a sua doutrina. A Bíblia diz que demônios têm doutrinas e eles entrariam na igreja. Então, o abandono da fé não seria os homens perdendo a fé, seria a igreja saindo da fé, a mensagem perdendo a mensagem da fé. Com isso, nós já temos algo muito sério. Jesus falou que a fé passaria e Paulo faz um alerta grave de que haveria doutrinas de demônios entrando na igreja. Inocente é você pensar que todas as igrejas abertas no dia de hoje estão falando de Jesus porque que estão com esse livro na mão. Inocente você é pensar que todo aquele que se diz pastor é alguém que está conduzindo pessoas para Deus. Inocente é você pensar que todo aquele que está orando em nome de Jesus está seguindo Jesus. Se você ainda não desceu do Monte da Ilusão, eu te convido a descer rápido, porque provavelmente sua fé já foi engodada e você talvez nem percebeu. E um alerta que fica para nós, se 18:8 de Lucas diz que a fé vai passar, se 1 Timóteo 4:1 diz que os demônios tomariam a mensagem, então fariam a apostasia da fé. Olha aqui para mim, se Romanos 1:17 fala que o justo viverá da fé, e se Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, eu quero te fazer um alerta, meu irmão, te convocar a você entender a mensagem da fé. Você está aí? Ei? A mensagem da fé não é para encher a sua cabeça. Ao final dessa série, eu desejo que você tenha uma fé tão inabalável, uma fé tão profunda e bíblica, que as pessoas comecem a, de fato, ver a experiência da fé acontecendo na sua vida. Pessoas comecem a ver os frutos da fé que você carrega. As pessoas comecem a perceber que há, sim, uma igreja viva, servindo a um Deus vivo. Estamos aí? Então, nós não estamos aqui para encher a nossa cabeça, nós estamos aqui para deixar a palavra sentar no nosso coração de maneira profunda. Eu convido você a ir comigo a Hebreus 11. O que está descrito em Hebreus 11? Querido, quando nós abrimos Hebreus 11, eu imagino um insulto. Em muitos locais, Hebreus 11, 1, vai ser quase que uma fórmula, uma explicação de fé, para falar que a fé é isso aí, que está escrito, ora, a fé é. Então, está definindo fé. Só que ele está num assunto, ele não começa um capítulo, eu já expliquei isso diversas vezes, mas volto a dizer, ele não começaria um assunto com ora.
Ele está concluindo com base em alguma coisa, ele está trazendo uma conclusão, ele está trazendo um argumento sobre algo que ele está falando. Então eu imagino que muitas vezes Hebreus foi aberto e lido e pregado e causou um insulto às pessoas aqui citadas. Porque tem um enredo, tem uma história. Não é simplesmente falar para você que a fé é a certeza. Então você tem que ter certeza de que você vai ter um emprego, que você tem que ter certeza de que você vai ter uma casa própria. Se fosse tão assim, aí convicção de fatos que não se vê, você não está vendo, mas você precisa crer. Você precisa cantar o louvor da vitória antes da vitória. Assim esse texto é apresentado, de forma tão imatura, ingênua e totalmente desprovida de sentido. Porque se você ler esse texto, você vai descobrir que a tua fé ela tem que te levar a um nível mais profundo do que uma pessoa que se permitiu, pela fé, ser cerrada ao meio. Ele está explicando que a experiência de fé que eu tenho nesse tempo presente tem que estar para além de quem perdeu o pescoço pela mensagem. De quem aceitou não ser resgatado e ser morto por causa da fé que professava. Ele está dizendo que a fé desses homens, elas não foi aperfeiçoada até que eu entrasse na história, até que esses cristãos de Hebreus entrassem na história. O escritor está falando, vocês estão rodeados por esses, então faça mais do que eles. Está me pedindo para eu ir além de Abraão. Moisés. Vamos começar na ordem. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jacó, José, antes Sara. Está me pedindo para eu superar esses homens. Está me pedindo para superar as mulheres que oraram para que mortos ressuscitassem e receberam seus maridos de volta. Está me falando que a minha fé precisa entender que o tempo que eu estou vivendo da revelação, eu tenho direito a algo mais do que eles. Eu estou, nem direito, eu tenho que superar, eu tenho que entender que a fé que eles tiveram foi ótima, mas ela intensifica aquilo que eu preciso viver. Tá. Esses homens tinham certeza das coisas que esperavam? Sim. Esses homens eram convictos de fatos que não se veem? Sim. O tempo todo aparece isso. Quando você vai para a fé de Moisés, ele vai falar que Moisés saiu como que vendo algo que não pudesse ser visto, o invisível. Opa, isso volta no texto. Você vai ver outros, o próprio Noé, os acontecimentos que ainda não se viam, mas Deus anunciou, então ele viu. Ele passou a ver o que não se vê, porque Deus falou com ele. Então, meu irmão, preste atenção aqui. Abrir esse texto e ler, e começar a falar que você tem que começar a ver um fogão novo sendo provido, é um insulto. É um insulto para aquilo que esse texto se propõe. Eu acredito que Deus chora quando esse texto é abordado assim. E se você me permitir, eu queria que você desse uma olhada profunda nesse texto comigo. Eu queria que você desse uma olhada respeitosa, olhando para os santos, que alguns se obtiveram testemunhos de maravilhas, mas outros testificaram a fé e por causa delas experimentaram escárnio, maltratos, açoites, morte, porque eles não arredaram daquilo que confiavam. Permitiram ser prejudicados, porque falaram, eu tenho convicção do que eu quero. Mata a minha alma, mas vocês não vão matar a minha fé. Eu quero que você tenha esse respeito com esse texto. O texto é esse aí. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Só mais esse texto. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Se a gente pular, por favor, lá para o 39, versículo 39. Todos eles, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Ou seja, tinham testemunho,
mas não viveram plenamente aquilo que foi prometido. Tinham testemunho de crer, mas não entraram naquilo que criam. Não receberam tudo que era deles, tudo que eles creram, eles não receberam. Esse ensino é para isso. Hebreus 11 está falando que a fé desses homens não alcançou tudo que eles creram, mas eles continuaram crendo. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? O que está acontecendo aqui? Eu quero te dar uma visão. Esses homens, esses cristãos que para eles foi endereçada essa carta aos hebreus, mais uma vez, eram pessoas que no seu começo de fé, eles tinham uma profundidade. Esses homens aqui, mulheres, foram pessoas que no começo da fé, o texto diz aí, lá a gente está lendo até no 11, os 10 primeiros capítulos dão conta de mostrar que eram pessoas que falaram assim, tá tudo bem sofrer. Pegaram e falaram isso com base em uma esperança que possuíam. O texto mostra isso, que eles eram felizes por sofrer por Jesus, que eles estavam perdendo e não ganhando porque começaram a ter fé, que eles estavam se dando mal e não se dando bem, que eles estavam a todo vapor fazendo festa na desgraça, porque eram cristãos, eles não estavam sofrendo porque não cuidaram do seu filho, agora seu filho não quer ir para a igreja, não é esse sofrimento não. Eles não estavam sofrendo porque eles eram maus empregados e foram mandados embora. Olha aí a perseguição do servo do Senhor. Não era isso não. Eles estavam sofrendo perda de trabalho porque eram cristãos. Eles estavam sofrendo perseguição, perca de bens porque eram cristãos, simplesmente por falar, eu hoje quero Jesus como Senhor da minha vida. Portanto, você tem prejuízo por causa disso. Várias vezes eu falei isso para você. Agora, você sabe o que está acontecendo aqui? Passou o tempo. Sabe o que acontece? Você entra na fé, você se empolga, está todo mundo falando que tudo é tão bom. Jesus vai levar você para o céu, vai salvar você, vai mudar a sua vida, vai transformar, vai libertar, vai fazer um bocado de coisa para você. Jesus é aquele Papai Noel que a gente apresenta a cartinha e ele realiza os nossos desejos. E aquilo que a gente não tem nem capacidade de ser, por exemplo, chefe, mas porque somos cristãos, a gente tem que ser cabeça e não cauda, está escrito, aí Jesus vai me tornar o patrão da minha empresa. O problema é que o tempo passa. E não era essa a pregação para esse povo aqui. A pregação para esse povo é, sofra o que tiver que sofrer, porque lá na frente tem algo maior para você. Vocês estão indo, vocês estão numa jornada, vocês estão caminhando, vocês estão prosseguindo. Para qual direção? Para o fim da fé. Vocês têm uma cidade que Deus está construindo para vocês, tem um lugar que Deus deu de moradia para vocês, o céu é um lugar que Deus colocou vocês ali, Ele irá colocar vocês para ter comunhão com vocês. A cidade que vem não é uma cidade, não é fictícia, ela vem, Deus vai dar para vocês uma nova cidade. Se você for lá no capítulo 2, você vai ver o escritor falando, é deste mundo que estamos falando. Aí, de repente, você volta no capítulo 1, no capítulo 2, e fala, mas onde que está falando desse mundo? Só que ele está falando de uma realidade superior. Aí o texto some, continua falando de coisas, de sacerdotes, de Jesus, de aliança. Aí, de repente, lá no 4, ele fala assim, e esses, falando de nós cristãos, definindo o que é um cristão, fala que provar os poderes do mundo vindouro. Aí, opa, de novo, mundo. Aí você, esqueci, tô seguindo aqui. Você chega no 11 e você vê ele falando que o povo que começou a andar com Deus na fé, eles saíram de um lugar e foram para outro, esqueceram de onde saíram, porque senão eles poderiam voltar. Ele fala, e eles começaram a dizer, nessa caminhada de fé, nós somos peregrinos e estrangeiros em terra alheia. Eles não quiseram, o Abraão, os pais da fé ali, os patriarcas que tinham direito à tal da promessa, eles começaram a falar, nós não queremos mais isso. Nós queremos perseguir algo que é muito maior. E começaram a perseguir a cidade que Deus construiu. Eles falaram, não quero mais saber dessa realidade, eu não quero entrar numa terra que mana leite e mel, eu quero entrar numa cidade que Deus construiu. Eles começaram a entender quando não havia essa revelação, começaram a comungar com Deus a ponto de ouvir de Deus. Está no texto, tá? Eu que inventei isso na minha cabeça, não. O Hebreus 11, olha aí, por favor, comigo,
13, de novo, e essa lição aqui já, né, é repetitiva demais para nós. Olha o que está escrito aí. Todos esses morreram na fé. Quem? Os nossos patriarcas, o patriarca da nação de Israel. Não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe, se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque esses que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, e lhes preparou uma cidade. De novo, cidade. E você acha que para por aí? 12 fala de cidade, fala que nós já chegamos na cidade, e o 13 fala de cidade. Por quê? Porque ele está falando que fé é uma jornada, que você vai andando com Deus e daqui a pouco você olha para trás e fala assim, eu já não desejo mais nada. Eu desejo algo que é superior, tem algo maior para mim, tem algo mais intenso. Eu descobri que tem algo que é melhor do que tudo que eu posso desejar. Agora, que caminhada de fé é essa? É algo que Deus tem para nós superior. Agora, a jornada de fé dessa geração, ela é sinistra. Quanto mais a pessoa tem materialmente falando, porque jornada de fé nessa terra, hoje o que a gente escuta é tudo pregação para matéria. É carro, casa. Eu estava ouvindo um rapaz cantando um corinho e ele falando, segura aí porque o teu carro vai chegar, a tua casa nova Deus tá entregando, sei lá, eu não sei, é tanto batuque que não dá para gravar a letra. E nem precisa. Eu acho que esses camaradas saem do funk pro corinho e casa bem. Porque não precisa ter muita coerência o que se canta, é só rimar. De alguma forma a sonoridade tem que bater. Não é música, não tem composição, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? O cara estava falando, eu procurei algum elemento de salvação. Tipo, a tua santidade está vindo sobre esse lugar, a tua justiça vai ser derramada aqui. Não tinha nada disso, porque isso não empolga. Afinal de contas, por que a gente quer Deus, a não ser para usar Ele? Gente, eu fico me perguntando que Deus é esse que faz tanto milagre na área financeira? Por que Ele é tão enfático nas cédulas? Qual é a fissura de Deus em fazer milagre só no dinheiro? O que Ele se perdeu nisso? Fica tranquilo, não estou blasfemando de Deus, não. Eu estou expondo para você porque isso não tem Deus, gente. O Deus que está na palavra, ou ele mentiu. É um Deus que faz alguém fazer uma jornada que é a jornada de fé, a jornada de desprendimento. É uma jornada que vai tirando você de você e vai falando, eu desejo muito mais estar com ele. É muito maior estar com ele. Eu quero muito mais ele do que qualquer outra coisa. Agora, quanto mais a pessoa cresce hoje na fé, ela testemunha o que Deus faz. Tipo, é como se fé me levasse a um lugar que eu obrigo Deus a ficar fazendo tudo que eu idealizar, tudo que eu pensar, colocar na minha listinha de conquista, Deus tem que me dar, porque eu creio. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Deixa eu te contar uma coisa. Todas essas pessoas esperavam a tal da cidade. Você não entendeu isso? Não, porque é tudo material. Quando você fala, a certeza das coisas que se esperam. Então, peraí, pastor, se eu tiver certeza de que eu espero o meu sítio, eu quero ganhar um sítio de Deus. Se eu tiver certeza, mas é uma certeza tão certeza, dá certeza, Deus vai ter que fazer. Se eu tiver vendo o meu sítio, chamando a existência o meu sítio, e Deus não vai ter, porque eu estou vendo o que os meus olhos não veem. Isso não é fé, pastor? Deus não vai ter que me dar o sítio, porque é a certeza que eu espero. Não, porque o texto não está para isso. Não, porque é zombar. Você não está entendendo, porque o texto não foi escrito para isso. Não foi escrito para as pessoas falando assim, 10, gente, vamos lá no 10, 32. Não foi escrito assim, olha, já que vocês perderam, começa a confessar e ver e ter certeza de que os seus bens serão restituídos. Muito pelo contrário. 10:32 diz, de Hebreus, lembre-se dos dias passados, quando, depois de que foram, acho que é isso que falta essa geração, iluminados. Você vê a pessoa se converter a uma fé tenebrosa. Não tem luz naquilo que ela crê. Aliás, ela foi para Jesus que estava desesperada. Está tudo dando errado.
Aí alguém falou assim, aqui ó, tem uma solução para você. A pessoa falou, vou aderir a esse negócio. Viu vantagem, não viu desprendimento. Mas esses foram iluminados. Vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Quantos que podem passar no início da fé grande luta e sofrimento? A gente não fala que é venha e pare de sofrer? Engraçado, um processo meio estranho de conversão. Esse povo aqui está se desgraçando porque quer Jesus. É meio estranho isso aí. Ó, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo. Deus deixou eles serem ridicularizados, tanto para serem insultados como para serem maltratados. Outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Ele está falando, vocês viram pessoas sofrendo e vocês sofreram. Aí vamos lá. Lembra? Esse aí é o contexto que vai começar o 11. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Que patrimônio é esse? Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Quando eles iam ser recompensados, gente? A gente lê isso aqui e já pensa, Deus é galardoador dos que confiam nele, recompensa. A gente pensa, recompensa, pastor, é aquela geladeira, né? Nova. Recompensa é aquele carro, não é não? É aquela viagem que eu creio que eu vou fazer. Esse povo só queria a tal da cidade, o lugar onde Deus habita e Deus está. Eles só queriam Deus. Só que aí aconteceu alguma coisa. Ele diz, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Quando que eles alcançam a promessa, gente? Eu te garanto de uma coisa. Se a fé é a certeza do que se espera e a prova de fato que eu não vejo, bem provável que isso aqui está falando que só será concluído quando Deus mandar Jesus de volta. Ele está falando, está demorando Jesus voltar, não é? Por quê? Ouve aí, vê se não é isso que o texto está falando. Não está falando de bens, matéria. Olha aqui. Por quê? Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. O que é que vem virá? O sítio, o carro, não é isso não? Aquele que vem virá o emprego novo, a faculdade, a pós-graduação, o MBA, sei lá, o que você quer, irmão? Quer ganhar dólar? Vai vir virar, ó, tá aí, ó. Aquele que vem virá. Essa geração prega assim, gente. Aquele que vem virá. Pessoal, aleluia! Quer nem saber quem é que vem que virá. Quem é que vem, gente? Você entendeu o contexto do texto? Aquele que vem virá. E não irá demorar. Isso aí, há controvérsias, né? No tempo de quem? Um dia para ele é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não para mim. Pode vir, Senhor. Ou você está esperando o filho casar, neto nascer, carro novo. O que você mais está esperando? Lembra? Jesus fica assim, ó. Dá para voltar não. Davi ainda não viu a Gabi casar. Quando a Gabi for casar e o Davi falar, agora eu quero ver meus netos. Aí Jesus fica, ó. E sempre vai ter um crente com alguma coisa que ele ainda não conquistou para essa terra. Nós somos uma geração que, sei lá. Mas o meu justo viverá pela... Se ele retroceder, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ele está falando, vocês não são daqueles que voltam, vocês são daqueles que seguem, prosseguem, saem. Por isso que você vai ver a fé sendo citada nesse contexto como da seguinte maneira. O 11:4 vai dizer, pela fé, Abel oferece. O 11:5 vai dizer que Enoque passa a andar com Deus, agrada a Deus e Deus leva. Aí o nosso Noé, ele vai ser divinamente instruído, vai começar a construir uma arca, vai condenar o mundo por isso e vai ser salvo. Você vai ver o Abraão lá no 8, quando chamado, obedecendo. Então o que a fé é? A nossa fé, ela é uma certeza, uma convicção, mas que não é produzida por você. Lamento. Se tem uma das coisas que você não consegue, desiste. Ou Tiago viajou na maionese quando ele disse que o homem, ele é o quê?
quando ele tem um coração impuro, ele tem um coração duplo, de duplo ânimo. E ele diz que homem assim não alcança nada de Deus. Então vamos lá. Não tem natureza que te apronte nessa terra. Só a natureza de Deus sobre você é capaz de fazer você ter convicções. Do contrário, meu irmão, você vai ter momentos de uma concepção que você vai chamar de convicção. Mas para ter certeza absoluta, porque presta atenção aqui, Kátia, se a fé é a certeza de algo que eu espero, é a convicção. Então toda fé ela precisa ser respondida. Quando a fé ela está colocada no coração de alguém, ela é atendida, porque não existe nada errado na fé. Sempre que uma fé é estabelecida, ela é convicção e ela é certeza. Então preste atenção. Se você tem uma fé, aí que mora a questão e mora a decepção do nosso tempo. Pastor, eu criei. Eu tenho muita fé em Jesus, mas tal coisa não aconteceu. Talvez não foi a vontade de Deus ou eu não criei. Sempre assim que a gente responde. Mas eu criei, pastor, com toda a minha força. Há uma confusão aqui. Há uma confusão extrema. Sabe o que a gente precisa entender? Nossa crença, ela está rodeada de infantilidade. O apóstolo Paulo, eu amo esse conselho dele em 1 Coríntios 14, 20. O que ele diz? Ele diz que a gente deve ser, não podemos ser, aliás, ele começa assim, meninos no entendimento, mas quanto à maldade, precisamos ser crianças. Mas, no entendimento, pessoas maduras. Preste atenção aqui. A igreja, ela vive um berçário quando o assunto é fé. Porque se o texto diz, o texto está dizendo, e está afirmando, e está correto, que a fé é uma convicção e a fé é uma certeza. Agora eu preciso determinar uma coisa. Quem plantou em mim o que eu espero e quem me mostrou o que eu não estou vendo? Sabe por quê? É a certeza do que eu espero e é a prova. Ele está falando que tem uma prova. É como se eu falasse assim, eu preciso que a Roberta pague essa caixa que quebrou. Aí a Roberta fala assim, por quê? Porque você quebrou. Aí ela, mas eu não. Falei, eu vi. Mas como que o senhor viu? Quando que o senhor viu? Eu teria provas, mesmo sem ver. É isso que o texto está fazendo. Estou dando uma ideia muito ridícula para você entender. Que a Roberta fez o que fez. Do contrário, eu teria que ter uma câmera aqui dentro para falar, olha que imagem. Mas sem imagem, eu tenho que ter prova que a Roberta fez. Isso é que o texto está falando. Então, peraí, como é que eu posso ter prova de algo que eu não estou vendo? E como que eu posso ter convicção daquilo que eu estou esperando? O problema todo é questionar quem põe isso em nós. Sabe por quê? Hoje é dia de deixar a infantilidade, meu irmão. Tem muita coisa que é falsa esperança, falsa expectativa. Você produziu, alguém produziu, a igreja produziu, e que você não tem um relacionamento suficiente maduro andando com Deus para entender que Deus não está te dando essa jornada. Tem coisa que você tomou, tem cidades que você persegue que Deus fala, é inabitável. Lá não tem nem mel e nem leite, e não tem nem água. Aí você fala, mas Deus falou comigo que é lá que eu vou. Fala aí, meu irmão. Você já viu alguém falar que está seguindo Deus e parar num deserto da vida interminável? Quem já? Tu não é crente, tu não anda com ninguém do teu lado, não é possível. Por isso que a gente põe num grupo pequeno. Lá nos grupos pequenos, por favor, gente, conta aí um deserto que você entrou, igual o povo de Israel no Salmo 106. Não esperaram o conselho do Senhor, entraram no deserto julgando que isso era a vontade de Deus e depois, na sequidão, tentaram a Deus e falaram, era melhor ter morrido lá no Egito porque não tem água nesse deserto. Mas quem mandou eles entrar no deserto? Está na hora de você parar com essa palhaçada de ficar culpando Deus por uma cura, por alguma provisão, por um sei que não veio, que não tem nada a ver com ele. Ele não é teu empregado. Você entrou em coisas e depois falou, você não está vendo não? Só corre aqui. Por isso que eu gosto de falar para quem casa mal.
Segura a marimba, bonito. Sofre. Espera o dia que o Senhor há de chamar um de vocês dois. Ué, como assim? Tem que ter consequência. Você entrou, você escolheu e via tudo isso aí, agora está vendo com mais ênfase. Fala, não, ele não era assim, era. Ela não era assim, era. Esse deserto era seco e você sabia disso. Essa goteira nunca que fechava, essa torneira. Pinga, pinga, pinga. Era chata desde o namoro. Mas não, quando casar melhora, Jesus vai entrar, o Espírito Santo vai entrar, o Espírito Santo não encontrou espaço e você está aí no deserto. Ó, não começa a ver miragem, não. Não começa a ver miragem, não. Pastor, nesse deserto ainda vou ver palmeiras e vou beber água de coco. Vai não, irmão. Vai ficar seco. Se eu fosse tu, quando a primeira água amarga aparecer, para quem entende Bíblia, está entendendo o que eu estou falando. Não murmura, não. Prova a água e fala assim, Deus, por que amarga? Ele vai falar, porque eu não mandei você entrar aí. Porque o povo de Israel bebeu a primeira água amarga que achou e falou assim, amarga. Aí a Bíblia diz que ele falou, se vocês continuarem murmurando, eu vou pegar aquelas pragas que eu joguei no Egito e vou jogar em vocês. Cara, que Deus fofinho. Isso é muito lindo, cara. Deus é muito fofinho. Falou, eu vou chover piolho em vocês, vou matar o filho de vocês, olha só. Aí a Bíblia diz que ele falou assim, eu sou o Senhor que te sara. Que ameaça, né? Aí a Bíblia diz que eles andaram um pouquinho mais, Rafael, e acharam fontes no deserto. Deus ainda fez misericórdia na tolice do povo de Israel. Então vem cá, meu irmão, presta atenção aqui. Quem te mandou esperar o que você está esperando? Quem te mandou ver o que você está vendo? Não foi Deus. Você está iludido, desorientado, sem um relacionamento profundo com Deus, esperando o que Ele não mandou você esperar, crendo no que você não deveria crer, não tem base para aquilo que você confia, e você fala, vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Seja positivo com a vida, irmão. Começa um tratamento, começa uma dieta, começa uma rotina, e aplique a positividade. E até a fé. Deus também nos ajuda na disciplina, afinal, domínio próprio é um fruto do Espírito, não é uma característica do fruto? Então, vamos lá, vamos botar cada coisa no seu canto. Seja positivo com a semana, mas saiba que muitas vezes você já passou, e eu acho que agora vamos pousar a sanidade aqui. Muitas semanas você falou assim, gente, eu estou numa positividade, meu irmão. Aí vai lá alguém da tua família e morre. Tu fala assim, caraca. Aí tu vê a pessoa postando na segunda-feira, 11 km, tá pago. Tu vê na terça assim, luto. Na segunda ela tinha terminado assim, ó, -1+1. Cara de brabo na postagem. Na terça ela não tá nem respondendo os amigos. O que valeu tua positividade? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Positivismo não leva a gente para nada. Se a gente tiver positivo, a frustração às vezes é até pior. Tu espera falando, meu Deus, eu que não deixo de ir na igreja, que eu quero uma semana daquela, pastor. Foguetinho, vou postar no status. +1, foguete. Isso, irmão. Elon Musk está aí para nós e ele descobriu que o foguete dá ré. Então é bom você descobrir que talvez você está decolando e você está no teu positivismo. Estamos juntos? Então, a pergunta que não quer calar é, você baseou no que? No quê? Pastor, eu esperei de Deus um negócio e estou frustrado. Mas onde foi que ele parou e sentou contigo e falou assim, tem uma jornada para ti? Onde foi que ele fez você esperançar, ficar esperançoso? Onde foi que ele fez você ver? Aí você vai olhar para trás e falar assim, não fez. Isso! Não fez, pastor. Eu achei que fez. Joia! Gálatas. Olhe comigo no telão, 3:23. Olha isso aqui. Com tudo que você está aprendendo sobre fé, olha isso aqui. Mas antes que viesse a fé, Ele está falando, antes que viesse a fé, no tempo de Cristo. Cristo veio
Então veio a fé, o sacrifício aconteceu, toda a obra de Jesus, ele subiu ao céu, liberou o Espírito Santo aí falando, antes que tudo isso acontecesse, antes que viesse a fé, ele chama isso de antes da fé. Qual é o tempo antes da fé? Estávamos sob a tutela da lei, nela, encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Para tudo. Fé no futuro. A gente está lendo que Abel, Gênesis 4, teve fé, e pela fé ele foi motivado, impulsionado. Nós estamos falando que o nosso amigo Enoque passou pelo arrebatamento. Você entendeu isso? Ele foi mudado, o corpo dele foi glorificado. Ele viveu toda a realidade que eu e você seremos. No dia, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados no nosso corpo e vai ser tragado a morte. Esse homem fez isso lá atrás, quando nem tinha o sacrifício de Jesus concreto, ele já creu nisso e recebeu isso. Então, peraí, como assim antes que viesse a fé? Sabe o que Deus está nos explicando aqui? Fé tem base. A fé não é solta. Não é uma ideia que eu concebo e creio e espero. Começo a esperar porque Deus mandou eu esperar. Começo a ver, o meu milagre está perto. E o meu milagre nunca esteve tão perto. Aí começa, meu irmão. A vida vai te dar uma rasteira. Já passou por isso? Ou foi só eu? Então não. Se você nunca passou por isso, sobe aqui, eu quero ouvir a tua versão. Porque eu não aceito. Eu não aceito que ninguém fale para mim que ele é um crente de resultados. Eu fiz um questionamento. Você já viu esses pregadores que cura tudo aí? Suor deles cura, sangue deles cura. Você já viu eles no Sírio-Libanês? Internados? Por quê? Por que eles vão para o hospital caro? Por que não vai para o SUSão da vida? Pô, são os homens de fé, cara. Para os outros, cura, milagres, prodígios. Para eles, médico caro. Estranho, né? Teu pastor, irmão, tá com H. pylori, gastrite crônica, ainda cheio de exame para fazer. Até exame de cocô vou ter que fazer. Tem essa não, irmão. Tô com tendinite atrás do joelho. Só para te animar. E sigo feliz com Jesus, dona Tânia. Fala aí. Você já viu o pastor fazer isso? Os caras pregam de resultado. Eu estava falando para um grupo aí. O cara faliu 7 vezes, está pregando prosperidade no Brasil. Só que ninguém sabe. 7 vezes o cara abriu, fechou a empresa, ficou deprimido, a esposa ficou depressiva, trataram depressão e vive aí falando que você vai vencer, Falando legal. Esse mantra só serve para os outros. Gente, se nós não pegarmos a nossa mente e levá-la para a sanidade, as pessoas vão surtar. Você vai abandonar Deus sem Deus ter te falado nada. Porque alguém quis pregar positivismo e não chamou isso de atitude positiva. A fé, ela não é positiva, ela é sustento. Mesmo quando as coisas que a gente vê negam o que a gente quer ver. Mesmo que as coisas que a gente espera não aconteçam agora. Mesmo que eu estou dizendo que Jesus vem e ele não está vindo. Mesmo que eu estou afirmando que eu recebi com alegria o espólio dos meus bens. A palavra espólio, você entendeu, aqui é roubo. O governo veio, tirou tudo daqueles cristãos falando, vocês são cristãos. Aí a gente fala, tá tudo bem, leva, porque o meu patrimônio é mais durável e superior a esse que você está levando, e esse vocês não tiram. Aí, passou o tempo. Sabe como é semelhante? Esses cristãos hebreus, Davi, falam para você assim, cara, leva a Ingrid num lugar. Eu não lembro quem foi que me contou. A gente ficava aqui falando, Donzelitos, vai pro Donzelitos, vai pro Donzelitos. Aí alguém foi pro Donzelitos num dia de comemoração. Não sei se Nício, Carlinho, não sei quem foi, mas me ajuda aí. Não sei se foram vocês todos. Chegou no Donzelitos, tinha uma fila de espera de carro. Kátia e Nice. Dia das Mães, gente. Que falta de discernimento. Hein? Sabe o que acontece? Hein? Deixa eu te contar. Pensa comigo, no mesmo restaurante. Olha o que elas foram atrás. Elas não são bobas, não. Rodízio de massa. Rodízio mineiro.
e churrasco no mesmo restaurante. Um ambiente que, para mim, volto a dizer, vocês são muito exigentes, vocês têm muito dinheiro. Para mim é agradabilíssimo o ambiente. Tá, André? Para mim. Então não vai lá. Vocês têm dinheiro, eu fico falando que Praça de Tinguá é bom. Eu gosto, Tem gosto para tudo. Você já comeu o bolinho lá, bolinho de aipim, que abre e você recheia? Não, né? Depois que é fora da Praça de Tinguá, não sabe experimentar o lugar. Aí, a Kátia deve ter ido lá pensando, foi a primeira vez? Não. Não, foi a primeira vez que vocês... Meu Deus do céu. Sabe o que acontece? Eu vou narrar sem saber. Olha só como é que eu sou profeta, hein? Calma aí, deixa eu me concentrar. Foi assim, todo mundo saiu sorridente, gente. Quando chegou... Não, saiu sorridente. Pegaram o arco. Sabe aquela musiquinha? Aquele que o cara, a mulher esquecia todo dia. Sabe aquela musiquinha? Eu imagino eles naquela musiquinha. Cantando louvor, meu irmão. Quando chegou na fila, que eles viram a fila de carro, eles começaram a pensar, não, deve estar indo rápido, isso aqui é só para entrar. Aí o Anselmo, não, tá tranquilo, vamos ficar aqui mesmo, agora tá longe. Calma, o Anselmo falou, não, vamos ficar aqui agora. Passa 1 hora, entra 2 carros. Vocês comeram lá ainda assim? Sabe o que aconteceu com esse pessoal aqui? Eles foram, falaram, ó, tem um Donzelitos aí, Jesus. Vamos lá, pô. Falaram que a comida, rodízio de... Ó, vai comer à vontade. Eu nem jantei ontem para comer. Rodízio de massa, rodízio de comida. Comida mineira. Comida mineira. Gente, tem igual não. Não tem. Desculpa. Só o baião de dois. Só o baião de dois que ainda me deixa assim, confuso. Porque eu tenho um lado paraíba da minha genética. Eu como tudo com farinha, é sério. Se eu pudesse, eu pegava frango com quiabo e jogava farinha, para você ter noção. Aí você sabe o que acontece? Passa o tempo, irmão. Você começa a falar, falaram que a comida é boa, mas essa fila não está compensando, não. Passa 1 hora, entra 2 carros, aí tu pensa assim, pô, que é isso? Daqui a pouco, liga a seta e avança, meu irmão. Vai embora, pega o arco desesperadamente, 160, Anselmo mudar e fala, vamos pro shopping ou vamos pedir comida na Lilica. Quem riu, tem gente fazendo assim, ó, pro marido. Não, aconteceu isso, não aconteceu? Todo aquele banquete fica pequeno diante da espera. A espera é terrível, gente. Aí você sabe o que esses cristãos fizeram? Eles entraram na fila feliz da vida. Falaram, rapaz, fala que o rango é muito bom, a gente vai entrar aqui. A minha vitória tá ali, ó. Só que passa 1 hora, 2 horas, entra 2 pessoas. Nós estamos falando aqui do ano 70. Eles achavam que Jesus ia voltar na outra semana. É sério, a igreja tinha uma concepção que Jesus viria naquele momento, gente. 70 anos. E eles ainda nem tinham passado por toda a destruição de Jerusalém. O templo estava de pé, então Jerusalém ainda nem tinha sido destruído. A perseguição terrível que o Império Romano ia de promover não tinha sido ainda. Então, assim, eles nem sabiam o que estava por vir. Estava coisa pior do que já tinha acontecido para acontecer. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, eu te falo, como assim veio, gente? Se a fé já estava presente. Deixa eu te contar uma coisa. Ele está falando, agora vocês têm no que basear a espera da justiça que vocês esperam. Antes vocês só tinham a lei, agora vocês podem basear a fé na justiça de Deus. Então, antes que viesse a fé, antes que Deus desse a você o que você tem que esperar e o que você tem que ver. A pergunta que não quer calar é, você saiu para crer em algo que Deus não te deu, com base em? Não, Deus falou comigo que eu vou ser curado. Deus falou, mas como foi isso? Deus falou para mim que eu vou ser pastor. Deus falou como? Deus falou para mim que a minha filha vai ser curada. Deus falou, amém. Como? Com qual certeza você vai colocar isso na conta de Deus? Sabe por quê?
Se tu começar a esperar o que ele não te mandou esperar, se tu começar a querer ver o que os teus olhos não podem ver porque ele não te mostrou, provavelmente, lá na frente, você vai se tornar pior do que um ateu. Porque pior do que negar a existência de Deus é descredibilizar e desglorificar Deus. E tem muitos aqui que talvez já não andam com Deus há muito tempo e nem se dão conta disso. Já são pessoas enrijecidas, decepcionadas, amarguradas, porque um dia você chamou de fé uma meninice que você produziu. Deus nunca mostrou isso para você. Quando ele mostrou Jesus, ele falou, creia nisso aqui, ó, porque isso aqui dá certo. O que você esperar desse ato que eu estou fazendo, eu vou te honrar nisso aqui. Deus só tem garantia para você na tua fé, não é quando você acha que determinou, que acha que é convicção. É o que ele planta como convicção. Então o segredo da fé é caminhar com Deus. O segredo da fé é uma jornada de intimidade, porque ele vai pondo no meu coração o que esperar. Gente, é incrível. Deixa eu te contar uma coisa aqui. A gente tem uma palavra de Deus sobre a nossa vida, confirmada, atestada, muito colocada no nosso coração. Eu falo isso para o pastor, por que eu viro para vocês e falo assim, ó, se vocês se posicionarem como igreja, tem recurso para essa igreja sobrenatural. Vocês talvez ouvem para mim e falam assim, tá falando isso porque é pastor, tá? Tem que pagar as contas da igreja. Gente, pergunta a Kátia, pergunta para mim não. Eu não sei como é que é provida as coisas. Eu sei que é. Eu sei que acontece. E Deus me ensinou a ver recursos onde a gente não vê. Quer ver uma coisa? Uma pessoa com um talento específico, numa hora específica, é um recurso. Mas também tem hora que a providência vem sobrenatural, vem abundante, mas eu não me sinto respondendo ao que Deus... Você vai entender hoje isso. Eu não me sinto na posição que eu possa pedir, Deus, me dê o que eu espero, me dê o que o Senhor me fez ver. Por quê? Porque eu não estou no lugar de fidelidade que Ele quer que nós estejamos. A gente não pode reivindicar porque a gente não está onde ele mostrou que devíamos de estar. Imagina que ele fale para Abraão, sai, chamou, aí Abraão começa a andar. Aí de repente Abraão fala assim, vai ficar por aqui mesmo. Aí Deus, mas aonde pisar para o teu pé vai, eu tenho que te mostrar. Eu tenho que fazer você andar. Abraão teve que andar, gente. Ele andou, ele peregrinou. Literalmente, quando o texto diz isso, é porque isso aqui, ó, ele andou. Quando ele cansou, que ele foi questionar Deus, Deus falou assim, ai. Olha para o lado. Tá vendo onde seus olhos estão vendo? Tá vendo? Vai olhando. Então, tudo isso é teu. Ele precisou habitar o lugar que Deus mandou ele ir. E a gente, às vezes, não habita. A gente, às vezes, não entra onde Deus mandou a gente entrar. Agora, quando Ele manda. Então, preste atenção nessa frase, e é uma ideia. Por favor, pega para a tua vida. É muito simples. Um ato de Deus, uma resposta do homem. Repete comigo, só para você gravar. Um ato de Deus, uma resposta do homem. De novo. Um ato de Deus, uma resposta do homem. Então, preste atenção. Deus provoca, o homem reage. Isso é fé. Fé não parte de você. Não pode, você é cego. Você não sabe no que crer, você não sabe para onde ir, você não sabe no que esperar. Você não conhece o amanhã não te pertence. Você fala esse tempo todo que o amanhã pertence a Deus, mas é inútil, porque a gente não vive à luz disso. E para o nosso tempo? Eu quero fazer agora um alerta muito sério. Jeremias, nós vamos ler esse texto, 9, e depois vamos ler outro, para a gente entender algo muito grave. Credibilizar a Deus, algo que ele não falou que faria, é um pecado gravíssimo. Dizer para ele que ele tem que fazer, quando ele não falou que faria, é algo muito gravíssimo. Jeremias 23, 9. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Que Deus, com uma linguagem relacional, cara. Você acredita mesmo que Deus estava com o coração partido? Estava. Mas em Deus, isso não é a decepção da mãe com o filho. Não é a decepção de você comigo, como amigo, pastor. Deus é muito relacional. Mas vamos lá, isso me cativa, tá? Toda vez que eu me deparo com uma linguagem assim, eu fico apaixonado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Vai.
Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau e o seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão, porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Essa era a mensagem, tá? Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Isso é o problema da falsa profecia. Mas, nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Aqui era o profeta que antecedia a prisão do povo de Israel. Eles seriam levados cativos. Ele está falando, gente, não é boa a profecia do Senhor para esse tempo. Não é calma, não é de paz, não é benéfica. Mas você sabe o que os profetas estavam falando naqueles dias? Deus tem paz para você, Jerusalém. Deus se agrada dos seus caminhos. E ele está falando, não é isso que ele está falando. Ele está falando, vamos lá, gente. Quem é bom ouvir? Quem fala paz. Ou quem fala destruição. Não virá paz. Fala aí, meu irmão, quem você queria ouvir nesse caso? Aí você pensa assim, mas e aí, pastor? Eles ouviram o outro lado. Não se aprontaram, não se arrependeram. O profeta tenta orar por eles 3 vezes durante o livro. Deus fala, fica quieto, eu não vou ouvir sua oração. Eu já determinei, eles vão ser destruídos. Aí o profeta não entende, Deus fala, tá bom, vamos, segue teu ministério e você vai ver. E o profeta está ali na esperança. Esse homem que é chamado de chorão, você tem noção do que a gente cria? Chorão por quê? Porque ele lamenta? Você sabe por que ele está lamentando? Porque ele está falando assim, Deus, por que o Senhor vai me enviar só para dizer que vai destruir? Não tem como a gente falar para eles o que eles têm que ser. Ele falou assim, experimenta, não tem arrependimento, esse povo não vai mudar. Aí tu pensa assim, tá, pastor, mas e aí? Ele pregou e isso, teve que tudo ser destruído. Aí vamos agora a Ezequiel 13, do 1 ao 16. Ezequiel 13, aí tu pensa assim, e Ezequiel, profeta de dentro da Babilônia. Agora estão presos, anos se passam, está todo mundo lá aprisionado. Gente, o povo de Israel vai passar o que o Senhor levantou por meio do profeta Jeremias, 70 anos de escravidão. Tu pensa, eles viram a profecia acontecendo, eles viram a palavra produzindo prisão. Tu pensa, eles estão no lugar, a palavra está se concretizando, como que eles vão fazer agora? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Para! Está lá na Babilônia, quem são esses profetas? Os caras não pararam. Gente, eles não pararam. O que eles vão falar para um povo cativo? Vamos ver. A esses que profetizaram o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. O que Deus está falando que eles acham que... Assim diz o Senhor, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas.
Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. Por que eles não foram? Porque não era profecia, profecia era calma. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Olha a piada. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e adivinharam mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Passa. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma analogia, está dizendo assim, cara, eles constroem coisas que você sabe que vai ruir, e eles vêm e pintam. Reforçam. Ele está falando, vamos botar um negócio bonito aqui, vamos reforçar isso aqui. Digam aos que estão aplicando cal à parede, que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão e um vento tempestuoso e romperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar, onde está a cal com que vocês caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus, no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá uma chuva torrencial. Também choveu assim, gente, sinceramente. E, na minha indignação, pedras de granizo para destruir. Derrubaram a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la, para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês, já não existe a parede, como também já não existem aqueles com que a cobriram de cal. Os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Qual é a questão toda? E por que ele é um texto tão longo? E eu nem li o Jeremias todo. Deus está falando, eu não disse, eu não tenho que cumprir. Eu não disse, eu não farei. E ficará nítido que quem fez vocês esperançar vai cair junto com vocês. Ele está falando de zombaria, profetizam e ainda espera que se cumpra. Presta atenção aqui, meu irmão. Por isso eu sou chato com tanta coisa. Pastor, vamos fazer um ato profético. Profecia é quando Deus fala. Como que profetizaremos quando ele não disse para profetizar? Como chamaremos à existência aquilo que ele não disse que deveria ser chamado à existência? Mas Abraão chamou a existência, mas Deus o chamou de pai da fé. Deus o chamou de Abraão, pai de multidões. Ele mudou o nome dele, acrescentou lá uma letra e falou, você é um pai de multidão. Então ele começou a se apresentar, prazer, pai de multidão que não tem um filho. Deus chamou a existência, sim. Mas foi Deus que botou na boca de Abraão, não foi Abraão que botou na sua própria boca. A gente precisa começar a compreender que nós estamos credibilizando Deus em coisas que ele está falando, eu não tenho compromisso nenhum com isso. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Pastor, onde está Deus quando uma criança morre de Covid? Lá no trono. Você não sabe, não? Ué, mas como assim? Meu irmão, você peca? Então, Adão pecou. Antes disso, Deus fez tudo perfeito. A responsabilidade não é dele. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus, na sua soberania e no seu governo, ele não anula a responsabilidade do homem.
Mas a gente está o tempo todo falando, não. Por exemplo, eu até brinco, conto, que uma amiga falava assim, Deus não se mete em vida sentimental. Aí ela falava assim, mas Deus vai se meter na minha. Só que deixa eu te garantir uma coisa, ela casou bem, depois de uns anos entrou em contato, mostrou fotos da família, eu achei isso muito legal. Só que vamos lá, cá para nós, ela pode ter deixado Deus a orientar. E Deus não orientou ela como uma pessoa, eu tenho certeza disso, ele orientou ela com princípios. Não, pastor, Deus mostra. Deus mostra porque ele mostrou Rebeca para Isaac. Como que ele mostra 2 para uma viúva? É porque depois que a viúva fica viúva, ela pode casar de novo. Então era 2 para 1. Como é que funciona isso aí? Na minha cabeça eu não consigo entender. Ele diz: como sabe tu que salvará teu marido? Não, pastor, eu casei e o marido vai converter. Vai, porque eu tenho fé, eu tenho muita fé que meu marido vai converter. Como sabes tu que salvarás teu marido? Isso é Bíblia. A Bíblia está te questionando como que você sabe que isso vai acontecer. Está falando, isso pode não acontecer. Não, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom, irmão. Deus abençoe. Não prega não, só vai falando isso aí como mantra e vamos ver o que vai dar. Vai ficar tu e tua casa passando por problema porque tu escolheu mal. Mas tudo isso em nome de uma crença. Deus mandou. Deus está um mandão só. Sendo que ele mesmo não mandou nada. Você entende isso, meu irmão? Falsas esperanças produzidas por falsos profetas geram um povo fraco, que constrói muro onde não tem força. E quando vier o dia mesmo da tempestade, isso vai no chão. Deixa eu te contar uma coisa aqui. O que você fala para alguém que teve uma profecia de que Deus curaria o familiar dela e não curou? Fala aí. Eu já tive que responder essas coisas que Deus falou através de outra pessoa, não através de mim, não. Mas o que você falaria? Vamos lá, seja gente agora. Você não é um homem de fé, não é uma mulher de fé. O que você sentaria com alguém e que te falaria assim, ó, Deus falou e não fez? Fala. Não foi a vontade do Senhor? É sempre essa desculpa? E como que você está discernindo a vontade do Senhor? É tão simples assim a morte? Deus pega e tira. Falta de sabedoria mata. Desonra, quebra de mandamento mata. E que mais? Tem um monte de coisa que mata. Cuidar mal do corpo mata. Senão Paulo estaria falando para Timóteo, fica tranquilo com esses problemas de estômago. Tô com problema, meu Deus. Fica tranquilo com esses problemas de estômago, Timóteo. Dá atenção a isso não. Ele fala, não, aí. Toma isso para você ficar bem. Fala para mim. Como é que a gente vai começar agora a agir de forma irresponsável e falar, segura Deus. Segura que eu vou. Pastor, eu tenho fé, pastor. Peguei um boleto de um carro que eu não tenho nem dinheiro para pagar, nem a prestação. Quem dirá o IPVA? E se quebrar, Deus que segure. Eu sou um homem de fé, pastor. Dei um passo assim de fé. Aí eu pergunto, mas quem orientou isso? Não, eu estou convicto de que Deus vai fazer eu pagar o boleto. Conheço pastores que estão andando a pé e fazendo a obra do Senhor a pé. Você quis ter um carro, Deus vai pagar um carro para você. Deixa eu entender isso aí. Tem igreja que não tem dinheiro para comprar o som que merece. Aí Deus vai te dar um carro porque você crê. Muito infantil esse Deus. Esquisitão. Pancado, desorientado, não tem meta, não tem alvo. Ele faz a tua vida crescer, você que vive para você, para esbanjar os seus tesouros, mas ele não cumpre, não safa a sua própria obra, Kátia. Mas aí você quer ter um carro, aí você vai lá, você, na sua convicção, você manda ele pagar o boleto do teu carro. Aí você chama isso de fé. Aí Deus fica assim, poxa, eu bem queria abençoar a igreja, mas agora que eu fui obrigado, vou ficar endividado com esse carnê aí de 60 vezes. Ai, os juros disso. Meu Deus, nem inteligente ele é. Pegou a tabela mais cara. Você sabia que tem tabela? Sabia não? Um vendedor me mostrou. Eu vivi um milagre. O vendedor falou assim, cara, eu gosto de você, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Não entendi nada. Antes de comprar o Gol, isso dá até depressão. O cara sentou e falou assim,
essa tabela aqui tá boa para você? Ele me mostrou e colocou lá a tabela de juros. Ele falou assim, se você quiser esse carro, ele é seu sem entrada. Aí eu ouvi conselhos, falaram, esse carro não presta, esse carro não sei o quê. Peguei o Gol. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Eu devia ter segurado a rede, irmão. Hein? Fala para mim. Te deu um medo de dar algum espaço na vida? É isso que eu quero. Mas pastor, e aí agora? A gente vai ficar frouxo? Timidez não combina com a fé. Qualquer dia desse a gente fala sobre isso. Tem muita coisa de fé ainda, gente. Ih, muita coisa. Vai por mim, muito. Por hora, deixa eu te ajudar com uma coisa aqui. Pare de ser infantil e dizer para Deus, segura aí que o boleto é teu, eu vou. Gente, se ele não te mandou ir, quando tu chegar diante do mar vermelho e espancar o mar de tanto bater com a vara no mar, estender a mão, bater com a vara, dar de testa, ele vai falar assim, que isso? Quem mandou você clamar? Aí você pensa, agora vai vir, bate com a vara no mar, né? Aí você, não. Corre, negada. Aí você, pega a reta, irmão. O faraó atrás de você correndo pensando, eu pensei que era Deus. Isso. Aí você pensa, vou botar o pé no mar. Vou botar o pé porque a arca está em mim. Mas do outro lado, é a terra que Deus mandou entrar? Não, é que eu creio, vou botar o pé no mar. Esse barulho é de você afundando. Estou te ensinando, meu irmão. Se você não quiser aprender, o problema é seu. Vai com os pregadores da fé. Só que lembra de uma coisa, quando eles te ensinarem a ser curados, eles vão para o Sírio-Libanês. Quando eles tiverem problemas conjugais, eles pagam um hotel em Paris e viajam. E esconde da mídia ou paga pessoas para não revelar o que está acontecendo nos seus casamentos. Mas no teu, faz igual um profeta que eu seguia. Ele falava, se tu ora em línguas, tu se edifica, até o teu casamento vai mudar. Esse cara está no 3º casamento. Esse cara não perdeu o respeito comigo por outra coisa. Foi quando eu vi que o casamento dele não funcionava. Sendo ele uma pessoa que se movia na fé, na palavra. E a palavra não era funcional para ele. Eu não engano ninguém. Você quer andar com Jesus? Te garanto, meu irmão, quando ele não te livrar das coisas, ele entra contigo num consolo. É isso aí que eu falo, que Deus renovou um senso. Eu chamo de senso porque é uma percepção do cuidado dele na minha vida quando eu fui assaltado e levar o Gol. Aí tu fala assim, pô, pastor, cuidado? Meu irmão, você não tem noção de quem nós somos. Você não tem noção do que é você com Deus. Aí vem o próximo ponto. Você quer andar em fé? Para de andar em ilusões que você cria na sua mente, em convicções. Você fica todo temeroso, vou dar um passo de fé. Gente, isso não é passo de fé. Isso é idiotice, isso é meninice, isso é coisa da tua cabeça, isso vai te levar para problemas, vai ficar com Deus. Sabe por quê? No relacionamento com Ele, pode ser que você descubra, meu irmão, coisas simples que você faria, trabalhos que você já possui, que pode te dar recursos sobrenaturais que você nem entende, e você fala assim, mas por quê? Sem tirar tua paz, sem tirar teu tempo, sem tirar tua família. Porque tem gente chamando de bênção de Deus carro que ele comprou para andar com a amante. Pastor, você está inventando isso na sua cabeça? Não. O cara sobe no púlpito, você comprou esse carro, foi aqui no ministério, olha o Honda, vamos orar e vamos consagrar o eterno. E o cara sai dali, pega a amante e vai andar de carro. Que zombaria é essa? Que Deus é esse? Que financia? É isso que ele está falando. Quando os homens são maus, eles iam lá e reforçavam a mão dos homens. Gente, a gente precisa falar para essa turma que Deus não é terapeuta familiar. Deus não é assim. Ele quer ter um relacionamento com você. E no relacionamento com você, ele vai mudar a tua vida. E ao mudar você, ele não vai ter como deixar de fora o pai que tu é, o esposo que tu é. A gente tem que parar de setorizar a vida como se tudo pudesse ir bem numa área e toda a restante bagunçada. O cristão, ele precisa ter uma vida alinhada em todos os sentidos. Isso é fé. A Bíblia diz, não cuidou da sua casa, negou.
Negou a fé. Pode estar crendo que Deus vai abrir a tua empresa, vai fazer a tua empresa prosperar muito nesse Brasil. Se tu não cuidar da tua fé, ele está falando que você é pior do que um descrente. Ele está falando que a tua fé é negada, mesmo que você vá fazer qualquer coisa e não cuidar da sua família. Então como é que é isso? A gente descuida de tudo que é de Deus, descuida de tudo que Deus mandou. Aí, em nome de falar que está cuidando das coisas, que disso ou daquilo que Ele te mandou fazer, deixando tudo bagunçado, e chama isso de fé. Um ato de Deus, uma resposta do homem. Meu irmão, pela fé, quem produziu a fé em Abel? Eu te faço essa pergunta, não está escrito no texto, mas vamos lá. Quem deu para Abel um significado de excelência, de melhor, de sacrifício superior, de superar, de dar o seu melhor? Ele, quando andava com Deus, ele via que Deus era, então ele falou, não posso sacrificar menos do que esse Deus. Caim andou tão de longe que falou, qualquer coisa serve, e deu do que sobrava. Falou, é só apresentar alguma coisa, ele só quer alguma coisa. Ele nem entendeu que Deus não queria ele queria ele e a oferta dele, não a oferta dele. Deus olhou para Abel e para a sua oferta, Deus olhou para Caim e para a sua oferta. É sempre assim, para você e depois para o que você faz. Ele não estava interessado na oferta do homem, ele estava interessado no homem. E ele viu no coração de Abel o compatível com a oferta, porque também as coisas podem ter forma de excelência e um coração de desonra. Você está entendendo aqui? Então, por favor, deixa Deus na caminhada com você produzir os posicionamentos que você precisa ter. Deixa Deus, anda com Deus, ora a Deus, fala com Deus. Pastor, meu emprego não está bom. Quem sabe, meu irmão, você deu um passo lá atrás totalmente horrível, pegou uma profissão que só dignifica você, e é bom, profissão é para isso. Você tem que fazer algo útil para as pessoas, mas isso não está tocando ainda o que Deus quer que você toque. Talvez você é uma pessoa para tocar esse Brasil, para levar pessoas à conversão, para levar pessoas a serem sustentadas num tempo tão maluco, em tantas áreas que você pode atuar, e você está aí querendo focar em um conselho, igual na época que todo mundo tinha que fazer petróleo e gás. Dentro da igreja se tornou isso, ninguém mais tinha ministério, ninguém mais tinha vocação, ninguém mais tinha direção de nada. É todo mundo andando no petróleo e no gás. Aí eu lembro como é que era eu. Fui dar um passo, Deus falou, não te acrescentei isso, voltei. Falei, pô, só eu que me lasco, os meus amigos estão tudo fazendo tudo, todo mundo andando com dinheiro e eu lá. E Deus, está difícil, hein? A igreja chamou, o ministério de louvor na época, o líder me chamou e falou assim, Jefferson, gente, eu amo música. Naquele momento foi muito difícil. Ele falou assim, a igreja quer pagar um curso de bateria para você. Eu, na hora, já mandei a língua estranha, se tu me cantas, tu me levas. Não, eu falei, posso orar? Pode. Fui orar. Falei, Deus, tua igreja está necessitada de um baterista. Acho que é lá que eu estava aprendendo que ninguém tampa buraco no reino de Deus, todo mundo assume o seu lugar. Aí eu comecei a envolver, Deus falou comigo, você não faz nem o que eu te mandei. Você não está onde eu te orientei. Aí eu pensei, como é que eu vou ser pastor hoje? Sério, naquela época, essa resposta foi um desafio para a minha vida, sabe por quê? Porque como é que eu ia? Pastorear a igreja do pastor Eroni? Como é que eu ia fazer? Gente, eu comecei a pastorear os de perto. Comecei a puxar amigo, comecei a cuidar de amigo. Sem ser o pastor do amigo. É só, cara, Deus falou comigo. Eu abri a minha boca e falava o que Deus falou. Rafa, eu sou de hoje assim, de ficar falando o que Deus falou. Cara, esse texto, abre esse texto. Só for puxar, que a gente ia para o monte. Se desse mole, ninguém orava. Ia subir o morro para falar da Bíblia. Ia lá para casa para falar da Bíblia. Eu comecei a ajudar pessoas. Eu comecei na escola, eu comecei a fazer onde desce, meu irmão. Deu um mole, precisou de mim, precisou do meu apoio, da minha direção, eu estava ali. Até que um dia as coisas foram tomando uma forma que eu me vi, pastor, antes de ser. A Nice conta uma experiência, né? Eu estava lá, meu irmão, já tive a fase do pula-pula no culto. Eu estava lá no culto, lá na frente, pulando. Todo mundo pulando na presença de Deus. Aí a Nice falou assim, esse menino vai ser meu pastor. Como é que pode? Pergunta a ela depois dessa experiência, é dela.
É isso que acontece quando você começa a andar com Deus. Preste atenção, ele se encarrega. Você não precisa fazer força para isso, você precisa obedecer. Então, por favor, pare de andar igual um tolo, criando falsas expectativas onde você vai ficar frustrado. Comece a andar ouvindo, comece a falar para Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Você pode crer na pureza do que eu vou falar agora? Eu virei para Deus e, cansado dos 50 membros que somos, exausto, eu falei para Deus um dia assim, eu estava num café de pastores que eu frequento, e eu falei para Deus assim, estava horrível o louvor, porque na época nem estava disso tudo, mas era uma pessoa que estava cantando que eu não tenho apreço por ele. Maneira educada de dizer, não gosto da pessoa. Assim, não gosto, não tenho. Então eu fiquei lá, todo mundo saiu, eu fiquei orando, eu falei assim, Deus, eu quero resolver um negócio com o Senhor aqui hoje. Aqui, ó, falando na mente. Todo mundo, gente, um louvor agitado, todo mundo dançando à minha volta, só eu assim, ó. Literalmente, eu fechei a cara e falei, Deus, hoje, se o Senhor falar para mim que aquela igreja está desse tamanho, porque ela tem que ser, porque é uma igreja séria, tudo isso que falam para mim, se o Senhor falar aqui hoje para mim, eu faço um pacto com o Senhor diante desse lugar, que eu volto para lá, vou ser o pastor mais feliz, vou calar minha boca, vou fazer meu trabalho, mas o Senhor tem que falar, assim mesmo que eu falei, que a igreja vai ter que ficar pequena. Gente, eu acabo de falar isso assim, eu sinto a mão assim, ó. Olhei, aí era uma pessoa conhecida minha, eu abracei. Falei, fala, cara. Ele virou e falou assim, cara, eu tava no carro, indo embora. Porque já tinha acabado, gente. Era o último louvor, todo mundo estava dançando. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me... Tava todo mundo assim, dançando. Já entendeu quem estava cantando, né? Meu alvo é Cristo. Aí tá bom. Ele falou assim, cara, eu falei com o meu pastor que Deus me deu uma palavra dentro do carro. Ele falou, volta e vai lá e fala para ele. Eu não conheço o pastor do cara. Eu conheço o cara. Ele falou assim, Deus só mandou eu te falar isso. Não, não é pequeno, é grande. Me abraçou e falou, fui. Eu chorei, meu irmão. Aí eu voltei e falei assim, mas tem um problema, né? Quando só você vê. A gente sabe a lição dos espias? Vai 12. 2 voltam, dona Tânia, falando assim, é tudo que Deus falou. 10 voltam falando, caraca, você viu o gigante, tá maluco? Como é que a gente vai vencer isso aí? Como é que essa senhorinha aqui vai passar por gigante? Gente, eles vão consumir a gente, nós éramos como gafanhoto. O povo, ah! A Bíblia diz que eles começam a se alvoroçar, então todo mundo falando. Gente, chega uma hora que quando você vê e o outro não vê, é horrível. Dentro do casamento você já passou por isso? Que Deus alinhe você. Sabe por quê? Um casal que um vê e o outro não vê é muito difícil. Porque vocês estão indo na mesma direção. Casal não anda separado, gente. Deus não separa casal. Deus não amplia um e segura o outro. Por isso, marido e mulher se empenhem na vida devocional, se empenhem na vida com o Senhor, porque não é justo um cônjuge querer decolar e o outro querer ficar. Um querer ter um relacionamento com Deus e ser orientado por Deus, e o outro falando, não, que a minha carne me oriente. Você está aí, meu irmão? Então, por favor, para você que tem um cônjuge que anda com o Espírito Santo, agradeça a Deus, porque essa pessoa é uma pessoa orientada e você sabe para onde está indo. Agora, essa pessoa com falsas esperanças, produzindo uma família louca, uma família desorientada, uma família que está andando errante, porque todo falso esperançoso é uma pessoa errante, ela está andando vagando, porque não tem aquele destino para ela, não existe aquela cidade, é uma cidade da ilusão. Você entende isso? Uma utopia, uma ideia produzida, uma fantasia criada, mas não existe. Gente, como seria maravilhoso entrar no meu armário e de vez em quando frequentar Nárnia. Só que no ambiente da paz. Para quem gosta aí de ficção. Sei lá, eu entraria quando começasse a arrebatar, falar, fui, fica aí. Ou de vez em quando entrar em Jumanji e ser o parrudo Dwayne Johnson e sumir também quando puder, porque eu não queria os... Para a batalha eu fico aqui. Eu penso assim, igual a Raquel fala isso. Ah, não, para ver coisa real já tem a vida. Eu quero ver coisa assim, que não tem lógica, que acontece em reviravolta, tipo Matrix, sabe? A gente quer ver isso. Trinity morrer, isso foi uma vacilação. Morte a gente já vê aí na vizinhança. A gente quer ver todo mundo insuperável. É assim, sim ou não? Meu irmão, presta atenção, por favor. Está na hora da igreja ver o que nós
que nós estamos vendo, o que Deus está mostrando, para onde Ele está orientando ir, qual a cidade que Ele está nos dando. E você, na sua vida pessoal, meu irmão, por favor, quantas peregrinações de fé você deu início e depois parou? Hã? Reassume tua caminhada. Pastor, eu estava tão bem. Aí veio um pastor, veio não sei quem, veio não sei o quê, veio um trabalho, veio uma pessoa, veio uma pregação. O que foi que veio? Cara, perdoa essa pessoa, por favor. Eu não estou aqui para falar, por favor, quando eu citei a pessoa que ficou no Sírio-Libanês, não estou aqui para falar dela. Eu estou aqui para te desiludir. Fala sério, tu nunca viu um testemunho daquele e pensou, rapaz, cara, podia ser eu. Meu irmão, Deus me dá uma ideia criativa, uma ideia milionária. Eu tenho algumas que eu julgo ser milionária. Não sei se falta eu. Não, eu gosto de pensar, gente. Eu gosto de pensar, de criar. Eu não gosto de fazer isso com a igreja. Eu não sou muito criativo com o ministério, mas com a vida. Eu tenho uma alma artística. Eu tenho até música. Quer crescer na fé ou quer ficar menino ainda? O menino é lúdico. O menino é lúdico, Cadu. Você vai ficar acreditando num monte de coisa que Deus nunca te orientou. Um homem falou no ambiente. Deus me falou que aqui estão duas pessoas que são os próximos milionários. E Deus colocou no coração dessas pessoas agora, que elas são as próximas milionárias. Aqui em Miguel Couto. Tem os dois próximos milionários que estão nesse auditório. Você que sentiu no coração essa questão, vem aqui na frente. O cara foi, meu irmão. Aí o pregador tirou o microfone. Irmãos, é que o irmão não sabia que tinha que dar uma oferta de R$1.000. Ele não tem, está desempregado. Mas amém. O irmão vai ficar aqui, nós vamos orar por ele, nós vamos orar por ele. Cadê o outro? Entendeu? Porque um tinha ido lá e tinha oferta. No fundo, irmão, reserva 1.000, porque quando essa oportunidade sair, você pode correr na frente que é teu. Porque não é se Deus colocou no teu coração, é se você tem 1.000. É só quem tem. Sabe o que aconteceu depois disso, Davi? O segundo milionário com 1.000 apareceu. O irmão ficou lá para receber o respingo do que ia cair. Ele falou, as migalhas que caíram dessa mesa eu como. Só que a bênção foi diminuindo. Ele falou, quem tem 200? Vem. Isso que você está pensando. Quem tem 100? Vem. Quem tem 50? Vai, gente. Quem que foi o próximo? Quem tem 20? O amigo conhecia o cara. Falou, vocês são muito bobo. Foi no de 1.000, a bênção do final saiu por 20, cara. Esperar. Aí ele falou, os dois aqui vão ser milionários, mas todos aqui vão receber dessa unção. Essa é a igreja do nosso tempo, gente. É uma igreja que empenha Deus em coisas que ele não está. Aí tu pensa assim, foi quem? Foi o do chapéu que fez isso? Não. É pertinho de nós. Essas aberrações estão lá nos seus vizinhos que frequentaram igrejas por aqui. Essas pessoas estão feridas com a igreja hoje. Essas pessoas estão achando que eu sou esse. Essas pessoas estão achando que essa palavra, meu Deus do céu, caía do homem. Isso não está na palavra, não. Mas a gente fala como crente. E o levantar de quem, irmãos? Eles estão achando que essa Bíblia é falível. Ela falha. Eles estão pensando que Deus é decepcionante, que Deus não é para se relacionar, que Deus não é bom, que Deus te deixou jogado. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez se você tivesse uma fé sã, no momento que alguém disse que o teu parente, ele se curaria e ele se foi, que a gente tem muitos casos aqui, infelizmente, como foi o caso da nossa igreja, que falaram para nós que um membro da nossa igreja que estava morto há dias, que ele estava para aparecer. E quando ele apareceu em decomposição. Só que empenharam uma profecia. As filhas, os filhos, estão tudo perdido na fé. Só que aí eu te falo, se eles tivessem uma fé sã, no momento de atrocidade desse nível, eles se sustentariam no amor de Deus, dizendo, Deus, tudo isso nega tudo que eu sei do Senhor.
mas eu continuo vendo com a mesma clareza, o Senhor é bom. Eu não sei como eu vou botar a tua bondade no que eu estou passando, mas eu vejo de acordo com o que o Senhor mostrou. E cá para nós, se todo esse trajeto chamado peregrinação de fé está horrível, eu garanto, Senhor, que eu creio ainda hoje, mesmo passando por isso tudo, que o final de tudo é plenitude. Então eu estou aguardando o que vem, Pai. Eu continuo na pátria cujo Deus é o construtor. Eu continuo na cidade que Deus está fazendo com as próprias mãos. Mas está doendo, então me sustenta. Essa oração teria sido muito mais útil no momento de dor do que a pergunta. Deus falou. Por que não aconteceu? Por que Deus deixou a gente passar por isso? Por que Deus fez isso comigo? Como se Deus causasse. Como se Deus fizesse. Como se Deus não olhasse para nós e dissesse, meu irmão, você não está livre das aflições. Eu estou presente nela. Eu não estou te tirando delas. Eu entro com você. Eu não deixo você à mercê das suas emoções e das suas experiências. Eu estou com você para te suster, para te sustentar no momento que você enfrentar. Mas você vai. Meu irmão, se pode te garantir uma coisa aqui, é que você vai ter momentos muito difíceis. Isso é a pregação da fé. É dizer que a cruz é inevitável. A cruz é inevitável, mas ela honra a Deus. Eu não sei. Sim, Deus ele olha para você sofrendo e diz a Bíblia, se for fazendo a vontade dele, a Bíblia diz que isso glorifica a Deus. Ei, me desculpa, mas o meu Deus, Deus fez um pastor perder a carteira. Primeiro que ele não fez, e segundo, eu sirvo o Deus de Paulo, eu perdi carteira, Paulo perdeu a cabeça. Igualzinho. Para a glória de Jesus, a habilitação estava dentro da mala. E está R$50 agora para pagar. E o melhor de tudo, se você tirar num simplificado, nem lá no Detran você vai, só para buscar. Você pede pelo próprio site, eles emitem com as últimas informações que você deu lá no Detran. E a última informação foi no dia do assalto. Então eu botei, meu irmão, até meu PIS eu coloquei naquele negócio. Bota tudo aí, até meu cartão do SUS está na minha identidade. Os R$50 vão emitir uma nova e tá tudo bem, olha só. Infelizmente, do Felipe, vamos ter que ir lá, porque com menos de 2 anos não dá para fazer isso. Isso aqui também como é que fala? Quando ajuda as pessoas, gente. Hã? Utilidade pública, esse culto também. Isso tiraria a nossa paz. Você recebeu no teu coração, no teu espírito essa palavra?